Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil. O primeiro ponto que eu queria levar em consideração com vocês é se o Brasil foi descoberto ou foi conquistado. Eu vou explicar a diferença desses dois conceitos, digamos assim. O conceito de descobrimento é algo que ninguém sabia que existia. Isso menospreza a existência dos indígenas que já estavam aqui. Por outro lado, você falar que é descobrimento talvez não esteja errado, porque nem sequer haviam registros nos mapas, porque os cartógrafos não sabiam que existia esse território. Aí usa-se o termo descobrimento. Mas outro ponto é que foi uma conquista de território que tanto Pedro Álvares Cabral fez no Brasil, quanto Cristóvão Colombo fez na América. E outro ponto que eu queria falar com vocês sobre isso é a questão sobre se foi um acidente de percurso vindo dos europeus ou se foi algo para demarcar território. Eu acredito que foi algo para demarcar território, até porque o Tratado de Tordesilhas, que divide países da América com Portugal e Espanha. Já havia sido assinado, e essa teoria, digamos assim, que eu tô falando pra vocês, diz que eles vieram pra cá, digamos que pra conhecer esse território, obedecendo uma ordem do rei de Portugal naquela época, Dom Manuel. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que logo de início não foi direto pra escravidão dos indígenas, porque, se você não sabe, tiveram dois períodos de escravidão: a escravidão dos indígenas e a escravidão dos negros. Primeiro foi
a escravidão dos indígenas, mas antes da escravidão dos indígenas, primeiro teve a escravidão. Primeiro teve o escambo, que é aquele sistema de trocas que a gente tá acostumado a ver na aula de história na escola. E o que a gente sabe é que o nome que deu origem ao Brasil foi o pau-brasil, que era uma madeira muito cobiçada pelos europeus. Quando eles descobriram essa riqueza, e até hoje existe o pau-brasil no bioma da Mata Atlântica. Além disso, tiveram vários ciclos assim. Por uma etapa, mas daqui a pouco eu vou voltar mais para esse período de colonização. Teve a extração do látex, né? Que foi a vinda dos nordestinos, mas isso é bem lá pra frente já. Na época de Afonso Pena presidente do Brasil. Voltando pro período de colonização, teve o ciclo do ouro, do café e da cana de açúcar. Depois disso teve o período de capitanias hereditárias, que foi o primeiro modo de administração no Brasil, que o rei doava terras para os capitães donatários, e esses capitães donatários tinham que dar parte do lucro dessas terras para o rei. E os impostos eram chamadas de capitanias hereditárias, justamente por conta dessa hereditariedade, que se o capitão donatário morresse, passava pro seu filho, depois pra sua filha, para sua família no geral. Apenas duas capitanias deram certo. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, salvo engano. Alguns dizem também, como eu já vi, a capitania de São Salvador. E depois das capitanias hereditárias tiveram também
governo geral, que o primeiro governador geral foi Maurício de Nassau. Tivemos também a parte do Brasil Império ali com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Só que isso é um pouquinho para trás também. Que Dom João volta para Portugal. E a última coisa que eu queria deixar aqui é que eu tentei fazer um resumão sobre a história do Brasil. Não toda a história, porque vocês sabem que a minha memória do meu tablet é pequena e não dá pra fazer de tudo. Mas eu tentei resumir aqui. E a última coisa que eu queria deixar pra vocês era sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I, que foi instaurado um poder moderador que ele, se eu pudesse resumir pra vocês, era um quarto poder que tinha um executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador, ele tinha tanto poder que ele podia desautorizar uma ordem dele mesmo. E será que hoje nós temos um poder moderador? Tchau!